Olá, está começando mais um Geração JC aqui pela TV CPAD. Se você ainda não me conhece, sou Roberta Marassi, estarei sempre aqui com você, trazendo entrevistado, trazendo assuntos do interesse do jovem evangélico. Hoje nós estamos ainda aqui no Impactar Sudeste, aqui na Assembleia de Deus Aribiri, Vila Velha, Espírito Santo. E eu trouxe um convidado que ele é cineasta. Ele nasceu em lar evangélico, advogado, casado com Elda Lins, pastor de jovens na Assembleia de Deus Imperatriz, Maranhão. Já sabe quem é? Não, tem mais uma dica. Ele escreveu e dirigiu 2 filmes. Agora ficou mais fácil, né? Pastor Luaran Lins. Olá, pastor, a paz do Senhor. Seja bem-vindo aqui no Geração JC. Olá, Roberta. Que prazer enorme estar com você, estar com os telespectadores desse programa tão bacana, tão importante que é o Geração JC. E a gente aqui poder compartilhar um pouquinho da visão de Deus para essa geração e dos projetos que eles têm nos dado. Amém, pastor. Pastor, como é que é produzir filme no Brasil? A gente sabe que não é nada fácil, né? Agora, produzir um filme evangélico, como que é? O Brasil ele cresceu muito, melhorou muito no que diz respeito à sétima arte. Hoje a gente tem, é claro que comparado a produções norte-americanas, ainda estamos um pouco atrás. Mas o Brasil ele despontou nesses últimos anos na produção do cinema nacional. Agora, filmes evangélicos ainda meio que é novidade, embora já exista muitos títulos. A principal dificuldade é o fomento mesmo necessário para a produção de filmes. Quando se fala em produção de filmes, fala-se de milhões. A gente às vezes consegue produzir com equipe voluntários da igreja, né, com equipamento mais razoável, mais simples, mas se você for tentar fazer uma produção realmente mega, ultra power, como diz por aí coloca-se milhões aí. Então eu acho que a maior barreira, olhando na visão humana da coisa, ainda é a questão do apoio da logística financeira para isso. E como é que surgiu a inspiração para cada um dos filmes? Tudo começou em 2009, quando eu vinha de uma viagem missionária, e dentro do ônibus eu pedi a Deus um projeto que pudesse falar a vida de jovens. Então Deus me deu o projeto Renúncia, a história de uma jovem que faz parte da igreja, que na faculdade se desvia, baseado numa pesquisa que eu li à época, que dizia que 58% dos jovens cristãos dentro da igreja, quando ingressavam na vida acadêmica, eles se desviavam do caminho do Senhor. Então isso meio que mexeu comigo, e certa vez eu ouvi um preletor dizer que o nosso ministério é a nossa dor, aquilo que mais nos deixa zangados, inquietos, muitas vezes é ali onde Deus quer te usar para mudar aquela realidade. E eu pedi a Deus dentro do ônibus um projeto que pudesse falar aos jovens do Brasil. Estava assistindo um filme chamado Prova de Fogo, um filme dos irmãos Kendrick dos Estados Unidos, que começaram com o filme A Virada, Prova de Fogo, Desafiando Gigantes, entre outros títulos, e ali Deus me deu inspiração. Faça filmes, né? Mostre aos jovens através da sétima arte, através da linguagem do cinema, que o segredo é obedecer, como eu ministrei hoje aqui no Impactar. E é claro que para mim isso foi um choque também muito grande, porque você imagina, já é difícil produzir cinema no Brasil. Aí um jovem lá do interior do estado do Maranhão, sem experiência, sem dinheiro, agora chega para as pessoas dizendo, eu vou produzir um filme. Então isso pareceu muita loucura, mas é assim que Deus trabalha, Deus faz né? assim, Deus faz assim e então lançamos. O filme teve uma repercussão muito positiva, foi lançado pela CPAD como o primeiro filme das Assembleias de Deus no Brasil, e depois veio o filme Renascer, que já é um pouquinho diferente, embora usamos os atores, né, muitos dos atores, mas o filme Renascer ele trata mais de uma proposta no sentido de despertar jovens para o chamado missionário. Então cada tempo Deus vai dando um sinal, vai dando uma luz, e a gente vai entendendo aí o propósito de Deus. Até porque, Roberta, hoje a gente tem que entender assim, as estratégias evangelísticas que a gente usava em 1950 são diferentes de hoje. A essência é a mesma, né? Sim. A essência de evangelização é a mesma, o ID, mas a gente precisa atualizar a metodologia, o mecanismo. Então hoje você tem a televisão, você tem o rádio, você tem o cinema, e agora você tem também as redes sociais, né, que são um instrumento que infelizmente muita gente tem usado isso para o mal, mas a rede social é hoje talvez o maior instrumento de evangelização a nível mundial, que pode chegar onde você pessoalmente não pode chegar. Verdade. E você teve dificuldade para encontrar os atores? Tudo foi dentro de uma proposta bem espiritual, é claro, né? Porque eu lembro que quando eu pedi a Deus uma equipe,
Então Deus me disse logo assim, olha, você hoje, eu era líder de jovens, você hoje lidera 8.000 jovens nessa igreja. Então assim, os talentos que você precisa estão diante de você. Eu vou te mostrar, não é que abri uma tela e Deus me mostrou uma fotografia, não é. Mas assim, eu comecei a identificar talentos, porque o verdadeiro líder, ele também tem que ter essa sensibilidade de descobrir talentos e de os promover. Então eu fui encontrando pessoas que eu achava que ia se encaixar com os meus personagens, né? E eu dei um voto de confiança para essas pessoas e deu certo. Você é formado em Direito, o seu interesse pelo cinema surgiu justamente nessa viagem missionária que você falou? Como é que foi o interesse? Sim, pelo cinema sim. Agora eu trabalho com comunicação desde muito cedo. Com 15 anos de idade, eu assumi o meu primeiro posto na área de comunicação sendo radialista. Então trabalhei vários anos. O pessoal, nossa, você tem voz de locutor. Na verdade eu trabalhei a minha vida inteira. Não teria como ser diferente, né? 10 anos trabalhando como locutor de rádio. Então eu fui locutor de rádio, eu fui apresentador de televisão, eu fui escritor de revista. Meu sonho era ser jornalista, né? Aí no ano que eu passei em jornalismo, eu decidi fazer direito. Por um problema pessoal, na verdade foi no ano que minha mãe faleceu, e eu teria que viajar para a capital para fazer o curso de jornalismo. Então eu acabei optando fazer direito na cidade por uma questão de ficar perto dos meus irmãos, né? Mas também nunca deixei de trabalhar com comunicação. Então, de alguma forma, embora o cinema fosse algo novo, mas você sabe que na área da comunicação tudo está interligado, né? Então, assim, eu já tinha uma paixão por essa área de áudio, de vídeo. Então, quando veio a proposta cinematográfica, eu acho que já tinha algo acontecendo atrás, né? E aí despertou. Agora, é claro que para minha realidade, à época, eu entrar no cinema realmente pareceu algo fora da lógica, né? Mas, graças a Deus, deu certo. Um filme feito com pouco recurso, o primeiro filme, com uma equipe de atores voluntários, não tínhamos profissionais, mas o resultado foi extraordinário. Um filme simples, mas com história impactante. Então, a história do filme, ela mexeu com muitas pessoas, até hoje tem mexido, né? Então, eu não entrei no cinema na proposta de ser um grande produtor de cinema, embora Deus tenha permitido e nos presenteado, fomos vencedores de alguns festivais, estive no Rio de Janeiro, inclusive, você acha que até publicou alguma coisa na geração, mas nunca foi esse o nosso intento, concorrer em festivais, né, dizer somos produtores, não. Deus que foi abrindo foi sempre na ideia de usar aquilo ali como uma ferramenta, uma estratégia para ganhar vidas para Jesus, e deu certo. E se você ainda não conhece nem o Renúncia, nem o Renascer, entra lá no site da CPAD, cpad.com.br, tem lá a livraria virtual que você vai encontrar, vai chegar aí no conforto do seu lar. Ou se você mora perto aí, tem uma filial nossa, corre lá para a filial, com certeza você não vai se arrepender. Você ainda pode presentear um amigo, pode evangelizar, você não sabe como vai falar de Jesus para essa pessoa? Pega lá esse CD, entrega que com certeza o Senhor vai tocar nessa alma e vai trazer essa alma para Jesus. Não é verdade, pastor? Eu acredito que vai mexer lá. Com certeza, você tem essa oportunidade de conhecer esses projetos. Muitos líderes, né, muitos pastores passaram o filme, né, para jovens nas igrejas, nas escolas, nas faculdades. Também muita gente acompanhou nas redes sociais. E o Renúncia, em especial, que foi nosso primeiro filme, ele é um filme muito marcante. É difícil você não fazer uma sessão e no final não está todo mundo com chorando, né? Os olhos cheios de lágrimas, entendeu? Verdade. Porque o final dele é muito comovente. Você pensa uma coisa, acontece outra, mas no final você entende que tudo tem um propósito de Deus e o nome do Senhor é glorificado. Então, vale a pena assistir. Amém. Agora, pastor, vamos só dar uma paradinha rapidinho para o intervalo. Daqui a pouquinho eu estou voltando. Não sai daí não, hein? Quer motivação para os desafios da vida moderna? Alimente a mente e o coração com os ensinos de Charles Swindoll. Vivendo Salmos, uma obra que lhe ajudará a viver as Escrituras como nunca antes.
um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o programa Geração JC e hoje eu estou recebendo aqui, na verdade a gente está sendo recebido aqui na Assembleia de Deus em Aribiri, porque está acontecendo o Impactar aqui na igreja, e agora aqui nesse nosso cantinho especial a gente está recebendo o pastor Luaran Lins, ele que também fez 2 filmes. Se você ainda não conhece, por favor, corre lá no site da CPAD ou vai numa loja CPAD mais próxima de você, com certeza não irá se arrepender. Vamos continuar então aqui com o nosso bate-papo? Pastor, olha só, de onde o senhor vem lá na Assembleia de Deus em Imperatriz do Maranhão? A gente sabe que tem vários projetos missionários, inclusive a gente já fez algumas matérias sobre caminhoneiros para Jesus, tem vários projetos interessantes. Como que o senhor vê essas 2 películas? O senhor acha que eles são instrumentos missionários? Certamente, até porque, como eu disse no início da entrevista, o cinema ele pode chegar onde eu não posso chegar. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu como, se fosse, não é que eu sou, um grande pregador de multidões, né? Pregando quase todos os dias aí no Brasil e fora do Brasil, se eu fosse, que não sou essa pessoa, mas eu não conseguiria alcançar 10% do que o cinema consegue alcançar. Você imagina, por exemplo, que só o filme Renúncia foram mais de 30 mil cópias originais vendidas, né? Fora o pessoal que empresta, que copia, né? Então, assim, as cidades todas no Brasil, houve estados onde foram realizadas cruzadas, grandes cruzadas, com caminhão, com tudo, e tinham louvor, e na hora da mensagem, vamos agora assistir o filme. Legal, né? legal. E no final, aí o pastor dava uma palavra, fazia o apelo e dezenas de pessoas vinham aceitar Jesus. Então não tem como não ser um instrumento de evangelização, um instrumento missionário. O Renúncia em si, ele é um projeto um pouquinho mais voltado realmente para ganhar almas, para despertar as jovens, para trazer pessoas distanciadas de novo para a casa do Senhor. O Renascer ele tem uma proposta um pouquinho diferenciada. A proposta do Renascer é despertar a igreja e a juventude para o seu papel na evangelização, no cumprimento da grande comissão. Então, como eu havia dito no bloco anterior, são estratégias, né? Um livro é uma estratégia de evangelização, um filme é uma estratégia, uma música é uma estratégia. Quantas pessoas não são curadas, renovadas, quantas pessoas às vezes não aceitam Cristo, às vezes estão ali e num momento de depressão e de repente liga o rádio e está passando uma música, né, de Rafael Dias, Enquanto Eu Te Adorar, sem resposta. Tá vendo? Estou até querendo cantar, gente, eu não canto nada, tá? Benção, é benção. Não se decepcione, tá? Para cada um Deus. Para cada um Deus. Imagina se todo mundo tivesse todo, não dava, né? Então, deixa essa parte aí para Rafael Dias. Eu quis só lembrar da música aqui e depois eu peço para ele dividir o cachê comigo, né? Fazendo um merchan, né? Mas é isso. Então, assim, é uma ferramenta muito, muito grande de evangelização, de missões. É claro que isso não impede de você também utilizar a sua própria vida para se dedicar ao campo missionário, né? Para cada um Deus tem um chamado, né? Deus me chamou para fazer filmes, Deus me chamou para cuidar de jovens, né? E estou aqui. E hoje também sou pastor de igreja local, né? Também estou pastoreando uma igreja. Então, enquanto eu viver, eu quero cumprir a minha missão aqui na terra. Amém. Pastor, de onde o senhor recebeu apoio financeiro, moral, até mesmo espiritual para produzir seus filmes? Tá, o apoio espiritual, é claro, a gente quando recebe um projeto dessa natureza, ainda mais envolvido com a instituição Assembleia de Deus, e eu como líder de jovens, a primeira coisa que eu fiz foi buscar a bênção do meu pastor. E meu pastor, embora tenha achado a ideia um pouco louca, mas ele disse, olha, se Deus te deu, quem sou eu para interromper? Né? Mas aí veio as dificuldades financeiras, né? Como é que a gente vai fazer? E eu lembro que eu precisava comprar um equipamento que custava em torno de 8 a 10 mil reais na época, o que para mim era muita grana. Isso para cinema não é nada, mas era uma câmera só que a gente precisava comprar. E eu disse para Deus, Senhor, o que eu vou fazer? Eu não tenho, eu ganho um salário mínimo, era 400 reais na época. Se eu juntar 2 anos de serviço sem gastar nada, talvez eu consiga, né? E aí me veio uma ideia, falei, vou fazer um projetinho, vou levar alguns empresários da cidade, vou juntando um pouquinho de cada um e daqui a 6 meses, 1 ano, quem sabe eu consiga. E levei o projeto até um dos empresários, até um dos irmãos da nossa igreja, e quando eu comecei a falar, ele começou a chorar.
e disse, não precisa você me dizer mais nada, porque tem 3 meses que em sonhos Deus vem falando comigo sobre um filme, e eu não sabia o que era, mas hoje eu entendo que Deus quer me usar para abençoar vocês. Então ele pega o talão de cheque deles, assina um cheque lá de 8, 10 mil reais, entrega na minha mão e diz, compre o equipamento, porque antes de você vir aqui, o Senhor já tinha falado comigo. Então Deus faz essas coisas. E aí a gente começou a trabalhar. É claro que o custo não foi só esse, tivemos outros custos, mas é o maná de cada dia. É os codornizes caindo aí, sabe, na terra, e Deus foi providenciando. A obra de Deus é assim, você começa sem dinheiro, termina sem dinheiro, mas quando olha está concluído e você diz, é milagre, né? Você procura, como é que eu consegui? Né? Então Deus, ele permite. É interessante isso, Roberto, e até para você que está nos assistindo, eu perguntei para Deus assim, eu disse, Senhor, se tu é dono do ouro e da prata, não seria mais fácil tu usar alguém para depositar na minha conta 200 mil reais aí e eu ficar tranquilo? E aí Deus no meu coração disse, filho, realmente eu poderia fazer isso, mas você acha que eu vou dar minha glória fácil assim? Não, você vai aprender a viver do milagre, porque se eu fizer isso contigo, amanhã você vai dizer que você só conseguiu por causa do dinheiro. Então assim, tem gente que pensa que o dinheiro compra tudo. Eu vou fazer um congresso, eu tenho dinheiro. Eu vou ter um dinheiro. Não, as coisas de Deus não acontecem assim. As coisas de Deus acontecem baseado realmente no milagre. Deus quer que a gente dependa dele. É por isso que não vem tudo de uma vez, vem aos pouquinhos. Não é que Deus é miserável, Deus não é miserável. É dependência. Né? Deus poderia lá no deserto ter mandado o estoque de um ano de uma vez só. Mas isso ia deixar as pessoas acomodadas. Então o que ele fez? Todo dia vocês vão colher o alimento. Eu vou providenciar, porque isso vai fazer vocês exercitar a fé e depender de mim. E tinha um dia que não caía lá ainda, naquele dia ali, fica tranquilo, porque eu vou dar dobrado no dia anterior. Então as coisas de Deus são assim, trabalhar para Ele é maravilhoso. É formidável. Então vamos dar só mais uma paradinha? A gente já volta? Não sai daí. 33 graus de decepção. A maçonaria exposta em sua essência. Muitos personagens da história mundial fizeram parte desta sociedade secreta, mas pouco se sabe sobre seus rituais. Se surpreenda com o testemunho de um ex-maçom que ascendeu até o grau 33, o patamar mais elevado da maçonaria. Uma obra necessária aos estudiosos e curiosos do tema. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. 33 graus de decepção. Um produto com a qualidade CPAD. Voltamos com o programa Geração JC aqui na TV CPAD e agora vamos continuar essa nossa pergunta com o pastor Luaran Lins. Pastor Luaran, o senhor acha que seus filmes alcançaram as expectativas esperadas? Não, não alcançaram. Eles superaram. Glória! As minhas expectativas. Deus sempre faz abundantemente mais do que pedimos ou pensamos. Se eu ganhei dinheiro com o filme, a pergunta não é essa. Não ganhei, até porque a proposta não foi essa. Mas muitas almas para Jesus, sabe? E além do que eu esperava. Então, assim, ele superou as expectativas minhas pessoais, né? Deus fez mais do que eu precisava. A outra pergunta que você fez foi sobre... Não, se alcançaram essa expectativa mesmo. Sim. Agora eu vou fazer a próxima. Um momento no filme que o senhor se emocionou. São tantos momentos, né? Porque
a gente quando começa a escrever e começa a ver cada cena, a gente vai se emocionando junto. Eu lembro que quando eu comecei a escrever o filme, eu estava aqui no computador, então eu via as cenas acontecendo e eu chorava junto. Eu escrevendo os personagens e eu chorava, eu me envolvia com a história que eu mesmo estava escrevendo, inspirada, claro, por Deus, sabe? Mas no Renúncia, especificamente, eu acho que a cena... Posso falar? Porque quase todo mundo já assistiu, né? Eu acho que a cena mais emocionante do filme é quando a garota está ali no carro e ela diz, Senhor, faça o que for preciso, mas não deixa que a Ananda morra, né? E ela sofre um acidente e ela morre para dar a vida pela sua amiga. Ali tem uma representatividade. Ali, se a gente olhar biblicamente falando, fazendo uma alusão a Cristo, ali é o próprio Cristo que deu a vida dele por nós, para que nós fôssemos lavados, remidos e alcançássemos a vida, né? Então foi muito importante. Na cena do renascer, eu acho que e é claro, e a conversão da menina através desse testemunho, né? A morte para gerar vida, uma morte gerou uma vida. E na cena do renascer, uma cena que mexeu muito comigo, e na verdade aquela cena tem um pouco de mim, do que eu vivi no campo missionário. A gente acaba colocando muita coisa da gente, né? Da vivência. Então é quando falta o alimento na casa dos missionários e Deus usa alguém e o alimento chega, uma cena muito forte. E isso aconteceu comigo e meus pais quando eu estava no campo. Então assim, é uma cena que dificilmente as pessoas também não saem, pelo menos umas 2 lágrimazinhas dos olhos. Pelo menos solucionando um pouquinho. Poxa vida, infelizmente acabou o nosso programa. Pastor, eu quero te agradecer pela oportunidade de entrevistá-lo, pelo senhor estar aqui dividindo um pouquinho de histórias com a gente. Com certeza o senhor vai voltar outras vezes para falar sobre a juventude, como é liderar a juventude na sua igreja. Mas muito obrigado, que o senhor continue abençoando, lhe inspirando, mandando novos filmes. A gente quer ver novos filmes aí passando aí na telinha aí da gente. Tá bom, pastor? Que o senhor te abençoe ainda mais. Obrigado, Roberta. Deus abençoe você, abençoe a toda a revista Geração JC. E eu estava lembrando aqui agora, só para a gente concluir, até ministrei hoje sobre isso, né? Os planos de Deus, eles sempre são maiores do que nós pensamos. Verdade. Eu, quando tinha 13 anos de idade, eu morava em Franco da Rocha, São Paulo. Eu sou do Maranhão, mas morei um ano em Franco da Rocha. E eu fiz a assinatura da revista Geração JC e tinha uma página bem no meio, não tem mais porque é online agora, né? Mas tinha uma página bem no meio que era a página Contatos, né? Onde vinha as fotos dos jovens do Brasil, telefone. E eu lembro que eu peguei a revista e eu fiz uma oração. Eu disse, Senhor, eu tenho um sonho. O meu sonho era um dia ter uma fotinha minha 3x4 publicada aqui na página de contatos da Geração JC. E Deus olhou para mim e disse, é só isso que você quer? Você não sabe o que tem reservado para ti. Então hoje Deus me coloca como escritor da CPAD, como cineasta, palestrando nos eventos. A Deus seja toda a glória. Estou contando isso como testemunho para dizer que às vezes a gente sonha, né, acha algo tão longe, e Deus diz, teu sonho é tão pequeno diante do que eu vou fazer na tua vida, né? Mas eu fico feliz, parabéns, Roberta, pelo seu trabalho. Para cada um Deus dá habilidades, dá talentos, dá dons, e que você continue usando esse teu dom de escrever e agora através da televisão para também impactar jovens dessa nação. Parabéns. Amém. Obrigada, pastor. E você já sabe, a gente tem um encontro marcado aqui na próxima semana. Não sai daí que eu quero ver você, tá bom? Fique na paz.